Tem dois tipos de tempo. Tem um tempo chamado Cronos, escrever aqui no português, e tem um negócio chamado, deixa eu trocar a cor desta letra aqui. Se der para colocar no painel de LED aí, ajuda. Cronos versus Kairos. Qual que é a diferença desses dois tempos? Esse tempo aqui, ó, é o tempo eterno. Esse aqui é um tempo cronológico, tempo material. O que significa isso? O tempo cronológico ele trabalha para uma lei. O nome da lei é semeadura e colheita. Então tem uma lei chamada semeadura e colheita, que se você usar, tudo que é natural funciona nessa lei. Você está no Cronos. Esse Cronos precisa de começo, meio e fim. Precisa da semente, precisa do romper da semente e precisa do fruto. E o que vocês vão aprender hoje sobre gestão no tempo? Tem coisas que não adianta você querer acelerar, porque não vai entrar em maturação. Por exemplo, uma gravidez de uma mulher leva 9 meses. Pegar 2 mães não significa que consegue diminuir para metade de 9 meses, que são 4 meses e meio. Então não adianta você acreditar de todo o seu coração que você vai conseguir quebrar o Cronos. Agora, coisas artificiais ou modificadas geneticamente você consegue, mas tudo que é natural tem seu prazo de resposta. Se eu enfileirar, escuta isso, se eu enfileirar uma semente atrás da outra, 1 milhão de sementes, pode ser de espécie diferente. Se eu colocar todas elas no chão, cada uma leva um tempo certo para voltar. Presta atenção o que existe na semente. A semente tem potência e tem data de retorno. Assim são as ideias, assim aplicações financeiras, assim são todas as coisas dentro do ordenamento natural. O que eu estou te falando? Se cada semente tem a sua potência, que é a sua capacidade de geração infinita, não sei se você sabe, nenhuma semente tem capacidade finita, todas são infinitas. A única coisa que conecta com o futuro é a semente, o sêmen ou uma ideia. A ideia fala com o futuro, o sêmen humano fala com o futuro, a semente de uma árvore também fala com o futuro. Significa que elas têm uma capacidade infinita de geração por ciclos. Você vai notar essa expressão, põe uma hashtag assim, ó. Tenho que aprender a contar ciclos. O que é ciclo? Tem como contar o tempo. A numerologia bíblica aponta que o número 7, ele é a plenitude. Tudo que é complexo vai até 7, o 7, quando fecha o 7, tem um ciclo fechado. Por exemplo, você vai pegar 7 notas musicais, os 7 dias da semana. Você vai cortar a barriga, você chegar no útero, são 7 camadas, o cérebro 7 camadas, 7, 7, 7, 7, 7, você vai ficar impressionado com esse numeral. Significa plenitude. Quando você entende que cada coisa então tem sua capacidade infinita, cada semente, além da capacidade que ela tem infinita, ela consegue comunicar com o futuro. O que você vai fazer? Você vai plantar. Observando então o Cronos, antes de entrar para qualquer coisa técnica, você vai observar uma coisa maravilhosa. As coisas que você não tem é porque você não plantou. Marcelo, mas eu não tenho terreno, vai ter que plantar para os outros. Como é que funciona? Você não tem uma fazenda para você plantar, você primeiro planta para os outros, trabalhando e ganhando salário, aprende, depois você faz uma conexão, faz o network, arrenda uma terra, vai lá e planta, dá metade para o dono, chama, vamos plantar na meio, e aí depois do lucro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos eu consigo comprar uma terrinha só minha. Assim também é o seu cérebro. Quando você não sabe que o terreno é seu, você tem que trabalhar para os outros. Quando você começa a despertar e percebe que você tem a mesma capacidade que aquela pessoa, numa potência menor, porque você não provou ela ainda, você vai lá, trabalha até você falar, não, a partir de agora eu vou fazer isso aqui. E aí você faz o mesmo processo como se você fosse um plantador em roça mesmo, em fazenda. Você vai lá e monta o seu negócio, ou seja, você monta a sua lavoura. Por que entender isso aqui? Para você parar de sofrer. Tudo na vida que é natural depende de semeadura e colheita. E aqui vai algumas características. Se você não planta, é certeza que você não vai colher. Se você planta, não temos certeza que você vai colher.
temos mais informações sobre o plantio. Se eu plantei um, eu não sei se eu vou colher um. Talvez eu vou colher 10, 100 ou 1000. Pode acontecer também de plantar um e não colher nenhum, porque você conseguiu perder aquilo. Pode acontecer também de alguém abandonar a lavoura e você ficar com aquela lavoura. Tem gente que tem uma sorte danada. Tem gente que tem um favor de Deus, que obedece e acaba pegando bônus daqueles que desistem. Talvez as pessoas ficam pensando assim, né? Não, por que as coisas dão certo só para fulano? Só de não desistir você vai ganhar um monte de lavoura de graça. Sabe disso ou não? O bônus dos que não desistem, Kézide, é pegar lavouras que foram abandonadas. Só que a pessoa que desiste, você consegue perceber que tem muita gente desistindo na vida, sim ou não? A pessoa plantou algo, gerou uma carga de energia e ela abandona. Só que os que não desistem saem catando isso. Marçal, dá um exemplo. Um monte de gente pode ter instruído tantas pessoas para chegar onde elas estão hoje, mas a pessoa não deu continuidade. Eu posso chegar agora, falar uma chave, a pessoa mudar e ela falar: não, toma aqui meu fruto, eu quero andar perto de você, eu quero que você seja meu mentor. Eu sei que eu não mudei a vida de tanta gente assim igual elas falam. Elas vêm passando um processo de transformação muito grande. Só que tem gente que só contribuiu e foi embora, abandona as coisas. Isso, de novo, terra é igual a cérebro, igual a útero. Se você quiser anotar, vai fazer muito sentido para você. Anota a sequência de semente, anota a sequência de terra. Exatamente assim, ó. Faz isso aqui, ó. Faz um quadro desse aqui, ó. Se você fizer isso aqui, você vai lembrar, ó. Semente. Coloca assim, ó, semente aqui. Ideia. E aqui o sêmen humano. Aqui, ó, a semente, terra. Ideia precisa do cérebro. E o sêmen precisa do útero. Olha que interessante. É a mesma coisa. E aqui vem a resposta. A árvore. Aqui a ideia vem, cria uma ação, que a ação também é física e metafísica. Sêmen, útero, vem uma pessoa. Olha o que está acontecendo. Nós estamos falando do mesmo assunto, falando de semente, falando de ideia e falando de sêmen. Terra, cérebro e útero. Árvore, ação e pessoa. Você tem que entender com isso aqui. Ninguém tem ideia sozinho. Assim como terras não produzem sozinhas as árvores, elas precisam das sementes. Assim como pessoas ou as mulheres não conseguem ter um filho sozinha. A pessoa fala: mas eu não tive relacionamento, eu peguei, foi in vitro, mas é de alguém. Precisa da semente. E aí, descobrindo aqui, você percebe o seguinte: que quando você coloca a semente num lugar, e esse lugar, eu consigo romper. Romper é prosperar. Eu consigo romper, eu vou ter o resultado. E aí você pode pegar essa planilha e começar a observar certas coisas que carregam a potência e a capacidade. Aqui, ó, é o rompimento biológico. Por exemplo, a semente, se ela não morrer, ela não germina, ela não prospera. Ela tem que deixar de ser semente. Assim como você tem que deixar de ser menino para virar adulto. Assim como você tem que deixar de ser CLT para virar o quê? Empreendedor. Assim como você tem que deixar de ser empreendedor para virar o quê? Virar o quê? Investidor. Assim como você tem que deixar de ser vivo para acessar a eternidade. Essa parada de todo mundo ter que morrer está escrito. Todo mundo tem que morrer aqui na terra, mano. O que não morreu, parece que tem 2 ou 3, segundo os relatos bíblicos, vai voltar e vai morrer. Não sei se vocês sabem disso. Tem 2 caras que vão vir, está lá em Apocalipse, eles vão estar aqui de volta num dia, vão crucificar eles em praça pública, eles vão ressuscitar, mas vai ter que morrer. Não tem um que escapa disso aqui. Por quê? Porque na terra esse é o próprio Filho de Deus, que é Cristo, não pecou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, tudo certo. O que eu quero que você entenda? Como é que faz uma gestão no tempo melhor? Vá atrás de boas sementes, vá atrás de pessoas para explodir novas ideias. Por que eu amo estar perto de gente diferente?
Porque sempre estando perto de pessoas diferentes, eu começo a ter ideias diferentes. Isso aqui eu já produzi 4 pessoas lá em casa com a Carol. Ações foram milhares, árvores também, que a gente mexe com roça também. O meu negócio, para quem não sabe, em fazenda e tu, é de eucalipto, é de árvore. E é muito massa esse tipo de árvore, porque você colhe a árvore, corta, ela nasce de novo. Não precisa plantar, porque a raiz já está plantada. Aí cresce, aí vai crescendo umas 5, 6, 3, dependendo. A gente vai lá, escolhe a mais forte, corta as outras e deixa crescer. Depois de um certo tempo, vai lá, corta de novo. E fica por décadas fazendo isso. Até que tem um tempo que você quer melhorar a qualidade daquilo, você pode avançar. Então, observando esse quadro, o que você tem que fazer hoje? Você precisa comprar semente, ideia e sêmen. Mulheres, para de querer casar com um cara que é bonito, que tem braço, que tem bunda, que tem perna. Isso aí são coisas que qualquer idiota consegue treinado. 90 a 120 dias, qualquer músculo fica formidável. Se seguir a alimentação direitinho, sono, água, tarará, certo? Não case por isso. Sabe como você tem que casar? Você tem que olhar para uma pessoa e pensar assim: eu vou ficar mais forte geneticamente. Como assim? Quando você casa com a pessoa, essa pessoa vai aumentar a sua posteridade. Ela vai não só afetar coisas suas biológicas também, assim como vocês vão multiplicar esse DNA. E a mulher, no fundo, quando ela olha para um cara, ela não tinha que olhar para a riqueza, para o dinheiro. Tinha que olhar para a força genética que esse homem tem. Do homem que se cuida. Não é questão de musculatura, é questão de saúde, é questão de cabeça. Por quê? Porque na hora que você multiplica as coisas boas e ruins também, sabe disso, né? Dessa parte boa. Às vezes você fala: nossa, eu estou apaixonado. Nossa, imagina se alguém pegasse uma aula direitinho sobre como governar na terra. Você não ia apaixonar. Inclusive, você não aceitaria se relacionar apaixonado, porque a paixão é química, ela dura no máximo 24 meses. Você esperar acabar a paixão para ver se você ia aguentar essa pessoa. Mas o grande lance é: por que eu escolho pessoas para serem sócias? Por causa das ideias. Minha esposa eu escolhi muito bem escolhido para quê? Para pegar aquele sêmen ali, colocar naquele útero poderoso. A minha esposa que é quadrigesta, 4 crianças lá de dentro. Ideias, nunca tive uma sozinho, impossível. Já tentei fazer isso aí, não tem como. Como? Os cérebros cruzam. Ideias, elas são geradas com cruzamentos cerebrais. Seres humanos são gerados com cruzamentos corporais. De genitália, né? Você não é bobo? E a maçã poderosa que você gosta de morder nela, alguém também transou semente com a terra. A terra entrega tudo. Tudo ali é útero, tudo ali é terra e tudo ali é um tipo de cérebro. Está tudo conectado. Sabendo sobre Cronos, Kairos, sobre essa ordem das coisas, o que nós vamos fazer? Precisamos só organizar a nossa vida, cara. Vocês vão organizar agora tecnicamente, e tudo que não faz sentido desconecta. Para você fazer gestão do tempo, eu jamais toparia organizar uma bagunça. Escuta o que eu vou te falar aqui que vai mudar a sua cabeça para sempre. Eu, Pablo, jamais toparia organizar uma bagunça. Bagunça para mim tem que desconectar. Bagunça para mim tem que ter liberação de coisa para o lixo, para reciclagem, para doação, para venda. Eu jamais tentaria conviver com a bagunça organizada. Então o que eu faria? Eu acho que você tem que fazer. Anota a listinha, ainda mais no final do ano. É um tempo bom para você fazer isso. Lista tudo na sua casa que você pode colocar à venda. Coloca um prazo. Não vendeu, não gasta energia mais. Doe. Ninguém quer para doação, pode mandar para reciclagem. 3 caminhos, mas não deixa mais nenhuma energia parada. Por quê? Porque cada coisa que você adquiriu, ela tem um acúmulo de energia de um tempo que você empregou para pagar. Por exemplo, esse tapete aqui, ele não vai estar mais aqui. Eu vou pôr o fogo nele. Acabei de decidir. Esse tapete eu paguei R$900 quando eu casei com a Carol, em 2009. Foi um custo danado para pagar esse tapete. Ele é a única coisa da nossa primeira casa que anda comigo e eu vou pôr fogo nele. Eu vou doar para ninguém, eu quero pôr fogo nele. É um símbolo para mim. Eu trouxe ele até aqui, acabei de tomar essa decisão na frente de vocês agora. Pra vocês entenderem o tanto que é uma coisa. É a única coisa da minha primeira casa, do primeiro dia. Primeiro dia não, levou um pouco de dia para a gente comprar esse tapete. Esse tapete tem um campo de energia nele, que foi um tempo meu de vida que eu trabalhei para alguém, que eu era funcionário. Troquei esse tempo de trabalho por esse tapete.
Então esse tapete ele não vira um ano aqui mais, vocês não vão ver ele nunca mais. Inclusive eu quero, é a última vez que vocês estão vendo esse tapete. Eu vou pôr fogo nele. Alguém fala, você podia doar o tapete. Nesse caso eu quero pôr fogo, porque ele vai ser um símbolo de uma virada na minha cabeça. Aí você fala, Marcelo, a gente vai pôr fogo nas coisas? Não precisa, eu estou só te mostrando um caso aqui que nunca mais vai esquecer. Ele está aqui todas as palestras, nunca mais você vai ver ele. Existe uma energia de vida que eu empreguei nesse negócio, e eu dei atenção para esse negócio até hoje. Nunca mais você vai ver isso aqui. Resumindo, tem coisas que você falou que ia fazer e não faz, elas ficam paradas. Você pode desfazer disso, pode doar, vender, pode descartar, pode reciclar, pode fazer o que você quiser. Inclusive, ô Patrícia, chama alguém, já carrega agora. Deixa que eu enrolo, pode deixar que eu enrolo. Deixa que eu quero resolver meus problemas. Ai. Tem coisas que você tem que parar desse jeito aqui, ó, o que você está fazendo para você resolver, senão você não vai resolver. Você fala assim, depois da palestra eu vejo. Não, você vai fazer agora. E aí, para um pouquinho o que você está fazendo. Valeu, viu, Marcos? Qual que é o problema de todo mundo em fazer gestão de energia? Fala assim, gestão do tempo é gestão de energia. O que significa isso? Quem que pararia para fazer um negócio desse? Não, depois eu faço. Se você quer resolver, você vai ter que eliminar essas coisas, porque elas, além de ter energia empregada, elas cobram você o tempo inteiro emocionalmente. Qual o problema da gestão no tempo? Você está ocupado demais com um monte de sensação, sentimento e emoção que você não resolve, tarefa que você não resolve, projeto que você não termina, rotina mal feita. E eu acabei de parar a palestra no meio, ainda a galera veio ajudar. Não, deixa que eu resolvo. Para só um pouquinho e resolve. Isso aqui nunca mais vai tocar na minha cabeça. Foi muito bom até aqui, só que como eu quero mudar de fase, eu vou pôr fogo só por causa disso. Sei que tem gente revoltada, me dá o tapete. Esse tapete vale milhões. Eu vou pôr fogo nele e acabou. Você precisa de pegar uma lista de coisas que tem energia humana alocada nelas, ou vender para devolver pecúnia para você aplicar em outra coisa, ou doar para transferir isso para outra pessoa, ou descartar ou reciclar. E tchau. Então presta bem atenção. Fazendo isso, você vai acordar depois de um dia mais leve, depois do segundo dia mais leve, terceiro dia mais leve, uma semana mais leve. Se você tiver essa higienização, anota aí, fazer uma higienização até tal data. Eu sugiro que em 7 dias dá para fazer em tudo. Tem gente que tem medo de olhar processo. Tem gente que tem medo de mandar mensagem para quem você está devendo, para o credor. Tem gente que não... Deixa eu te falar, tire uma semana para você resolver suas coisas. Uma semana. Em um dia, alto impacto, joga tudo para fora e começa a resolver. Terminou? Aí vai dando os combates até chegar no último dia da semana. Terminou isso ao longo da semana, eu tenho garantia para você. Em uma semana você vai me agradecer. Vai parecer que você está mais leve, porque vai parar de ter as mesmas sensações inúteis, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas cobranças. Aquele peso você consegue desvincular, consegue resolver muita coisa. Inclusive, tem um pensamento aqui. Posso fazer ao vivo para vocês verem como é que é ou não? Tem um pensamento aqui, ó. Patrícia está aí? Marcos, a Dara está aí? Não? Ô Marcos, manda para o time aí, faz para minha arte. Eu quero fazer eu acho que eu tenho uns 40 carros no meu. Eu tenho mais de 60, mas 40 eu quero vender. Monta para mim no sábado um negócio que eu quero torrar carro abaixo do preço de mercado, só para renovar minha frota inteira. Eu quero vender tudo. Marcelo, o que você está falando? Do mesmo jeito que você tem que fazer, tem que parar. Se você não pode delegar igual eu, você vai ter que você ir lá fazer. Aí pede para anunciar minhas carretas, caminhão, trator. Eu quero renovar essa frota todinho. Chama o gestor de frotas aí para mim, para esse negócio. Colocar tudo que for possível. Pode pôr os carros que eu gosto também, que eu vou comprar novo de novo. Aí o que acontece? Marcelo, por que você está falando isso? Porque esse pensamento fica batendo direto na minha cabeça. Por que você não troca isso? Eu estou fazendo ao vivo para você ver.
Aí você vai ver, põe no sábado aí, lá no prédio da minha oficina lá. Coloca só, tira os carros de qualquer outra pessoa lá, deixa só o meu. E aí, tudo que é da minha frota, a gente vai colocar à venda lá. E vai ser abaixo do preço de mercado. Pode escrever desse jeito aí, tá? Por que eu acabei de fazer isso? Porque veio algumas vezes hoje no dia, eu acabei não capturando esse negócio e não transformando isso em tarefa. Significa o quê? Que eu acabei de delegar esse negócio vai parar de me perturbar. Menos uma energia. E aqui está o detalhe: se você souber o tanto que vale a sua cabeça, você não fica mais sendo acusado por coisas que você não faz. Descarrega logo, fala que não vai fazer, desconecta, pausa a tarefa. Eu vou ensinar isso aqui agora para vocês. Vocês vão aprender a fazer uma lista de tarefas. Eu não gosto de chamar de tarefa porque muita gente tem bloqueio com essa palavra. Eu chamo de atividade. E nessa lista de atividade você precisa aprender. Anota aí. Você precisa de ter uma lista de atividade com status. Dentro do status você precisa de colocar: citar, a iniciar, em andamento, concluído, pausado, cancelado, e stand-by. E eu explico cada um para vocês. Quando eu falo andamento, significa que alguém está executando, senão não está em andamento. Quando eu falei aí a iniciar, são coisas que eu anotei, que eu ainda não programei a funcionalidade, como que aquilo vai ser operacionalizado. Quando eu falei então a iniciar, já expliquei. Em andamento, já expliquei. Faltou o último, anotei: concluído. Oh glória, quando isso acontece. Pausar, coisas que não fazem sentido hoje. Não gaste energia pensando. Você vai pegar o status, vai lá e põe pausar e para. Coisas que você não quer mais fazer, não fique se cobrando, vai lá e cancela. Aí tem uma coisa que precisa de reprogramar, deixa ali em aberto, que deve estar faltando alguma peça. E por último, concluir. O que são esses status nas tarefas? Se você aprender a mexer com status, você dá conta de fazer gestão. Fala com a boquinha assim, ó: não existe gestão sem status. Impossível, você não dá conta de fazer gestão de tarefas e atividades sem status. Então você tem que pôr. Segunda coluna, você tem que pôr prioridade. Prioridade, aí você coloca de 0 a 5 ou de 0 a 10. O que você tem que fazer? Seja honesto na priorização. Aquilo que for 10 é altíssima priorização, gaste toda a energia para fazer aquilo rápido. Se for 0, é só porque você tomou nota, é só para você ter conhecimento. Então se 0 é nota e 10 tem que ser imediato, você já sabe como dosar essa nota. Por quê? Porque para fazer gestão das atividades, eu vou lá na prioridade, começo por ela, depois eu olho aquilo que está em andamento. No andamento eu posso colocar que foi delegado também, quiser complementar mais, que você está fazendo follow-up. Você fez a delegação e agora você está fazendo esse follow-up, esse acompanhamento. Delega e depois outra fase no status é acompanhamento. Beleza, anota a terceira coluna aí: prazo final. Toda rotina, toda tarefa, todo projeto só começa com data final. Não é mais importante no projeto o nome do projeto e nem o que as pessoas vão fazer. A coisa mais importante de um projeto, você pode anotar exatamente isso, a parte mais importante de um projeto é a data final. Chama deadline, ou no português, linha da morte. A hora que o eletrocardiograma faz pi e acabou o tempo. Eu lembro bem, você também lembra, que alguém mandou você fazer um trabalho do feudalismo na 5ª para a 6ª série, eu acho. E eu não sei porquê, mas algo mundialmente você deixa para fazer no último dia. Foi ou não foi? Começou em março, a professora passou 14 de março para entregar dia 22 de abril, depois do feriado do Tiradentes. E você não fez o negócio, você vira uma impressora matricial daquelas antigas e faz aquilo loucamente no último dia. O que significa isso? Significa que você não tem gestão nenhuma de atividade, não leva a sério a energia humana que você tem, porque você vai empilhando coisas negativas, sentimentos, pensamentos, vontades, tudo, e não sabe administrar isso. Eu vou te mostrar como é que você vai tratar isso, dividindo em três formas.
Quando você coloca o prazo final, você precisa de, depois do prazo final, colocar um prazo intermediário para ser sua segurança. Então, na hora que você estiver montando, eu estou falando aqui, às vezes vocês não estão entendendo, é uma planilha assim, ó. Abre aqui no painel de LED. Está aqui uma planilha. Aqui fica as atividades, aqui fica o status, aqui, ó. Vou colocar do jeito que eu construo, ó. ID, aí eu faço as linhas. Vamos mexer aqui no Excel, ó. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Aí você põe a atividade. Aí você coloca o status. Aí você coloca a priorização. Aí você coloca a data. Aí se tiver mais de uma pessoa envolvida, o responsável. Se você der que vai fazer isso aqui, coisa básica, tá? Não precisa inventar moda não. Põe aquela lista de status, a prioridade, a data final. Pode acrescentar uma intermediária, que eu quero entregar esse negócio sempre antes, que eu crio uma gordura para entregar sempre antes. Quando criar uma data intermediária? Quando eu tenho que prestar conta para alguém. Quando é só para mim, é só uma data, basta. Mas se a minha data impacta a vida de outra pessoa, eu tenho que criar uma data intermediária. E o responsável? Se eu coloco aqui o responsável, no Excel, eu clico no filtro, eu começo a pegar pelo responsável, pego o WhatsApp e cobro ele. Se eu quiser olhar pelo status, o que está em andamento, o que está atrasado? Esqueci de colocar isso aí, ó, atrasado. Quando o negócio está funcionando, mas já perdeu o prazo médio, você tem que mudar para atrasado. O que você vai entender? Fazendo uma planilhinha básica dessa, nós vamos entender agora como é que sua cabeça funciona o tempo inteiro. Existem coisas que são necessárias, existem coisas que são importantes, existem coisas que são emergência, e existe uma coisa chamada urgência. E tem coisas que são supérfluas, coisas, e o tempo completamente inútil. E eu vou explicar esses 5. O que é emergência? Não tem como piscar, não tem como deixar para depois. Emergência, vai morrer. Então, emergência, estourou um cano. Se não tomar a dianteira do negócio, vai acabar com a casa. Então tem que parar tudo. Emergência, não tem emergência, para tudo para solucionar. Pessoa, eu estou passando aqui na rua, alguém cai e bate a cabeça no chão, é emergência. Um dia, eu trabalhei o final de semana inteiro, lá na Brasil Telecom. A Carol foi para o culto, e eu estava destruído. E ela falou, vem me buscar. Eu fui de carro, eu estava tão destruído, de nem dormir alguns dias. Eu parei e falei, eu nem vou entrar na igreja, vou esperar acabar o culto. A Carol entra, eu levo ela e eu assim, parado, dentro do carro quietinho, eu falando assim, eu não consigo mexer. Aí eu falei, quer saber, eu vou tirar um sono. Na hora que eu fui abaixar assim, ó, eu vejo um monte de gente gritando do lado de fora da igreja. Uma menina infarta. Ninguém dava conta de tomar a dianteira do negócio. Eu respirei bem fundo, eu falei, não, tem umas 20 pessoas e eles vão dar conta. Ninguém dava conta, ficava todo mundo em estado de choque. E eu extremamente moído, desci do carro. A menina pesava uns 110 quilos. E eu falei, me ajuda. Ninguém dava conta de fazer nada, porque ela estava morrendo na frente de todo mundo. Eu catei essa mulher, coloquei dentro do carro, fui no hospital de urgência. Cheguei lá, não tinha maca, eu tive que sair com essa mulher carregando para todo lado. Um dia eu estava dando uma palestra, a menina, você salvou minha irmã. E eu fiquei pensando, cara, foi Deus que mandou fazer aquilo, porque eu não quis assistir o culto. E eu falei para mim mesmo, eu não vou assistir porque eu estou cansado. Eu não tenho dúvida que aquele negócio lá não funcionou na mão de ninguém por causa disso. Porque alguém que estava cansado, eu consegui carregar uma mulher de 110 quilos. Ninguém dava conta. Eu catei ela, coloquei dentro do carro. Cheguei no hospital, nem a maca tinha. Não tem como não ser Deus um negócio desse. E o hospital tudo lotado, e o povo, coloca ela no chão. Eu falei, deixa que eu vou levar ela até onde tem que levar. Mas infartou. Resumindo, às vezes você quer tirar vantagem do tempo, mas vai sobrar para você do mesmo jeito. Resumo, eu trabalhei demais. Eu queria não assistir o culto alegando cansaço. Sobrou foi um resgate. E ali tudo para. Podia estar faltando uma perna, podia estar faltando um braço, porque aquilo chama-se emergência. Por que eu contei essa história para você nunca mais esquecer? Emergência não se discute. É cansado, é feliz, é triste, você tem que parar, ok? Urgência é diferente.
Emergência e urgência são duas coisas. E depois que você entender isso aqui, você vai se libertar. Fala alguém assim: Marcelo, preciso do seu urgente. Fala. Se você precisa de mim urgente, é porque quando era importante para você, você não deu importância. Agora você quer tirar meu importante para cuidar de uma coisa sua que está fora do prazo. Eu já sei que é isso. Emergência, você nem precisa pedir. Qualquer pessoa de bom senso vai fazer. Os que não são de bom senso, se tiver um acidente, ele não fizer algo, ele ainda responde por omissão de socorro no Código Penal. Emergência, você é obrigado. Vocês entenderam ou não? Não, eu não vou salvar essa pessoa não. Fica tranquilo, vai responder penalmente. Omissão de socorro. Agora, urgência. Fala com a boquinha para ver se destrava. Fala assim, ó: urgência e emergência são duas coisas diferentes. Emergência eu tenho que participar. Urgência eu faço questão de não participar. Eu adoro pegar meu WhatsApp e lá está escrito assim: me liga urgente. Não ligo nunca. Alguns de vocês que nos tiram a aula de inteligência emocional liga porque fica curioso, né? Puta, será que é o quê? Aí liga de curioso. Eu não ligo de jeito nenhum. Preciso falar com você urgente. Não caio nisso desde 2008 que eu fiz o treinamento de gestão do tempo. Qualquer pessoa que fala assim é urgente, a não ser a Carol, né? A Carol pode falar qualquer coisa que eu vou ter que ligar. Fora a Carol, eu não caio nesta conversa. Vamos falar de novo, você instala no seu cérebro. Urgência é quando o importante não foi atendido ao seu tempo. É certeza absoluta o que eu estou falando. Emergência é acidente. Urgência não. Urgência, você parou de olhar o leite que estava esquentando e começou a fazer doideira. Foi porque não era importante o que você estava fazendo. Urgente, vai, me ajuda aqui, leite derramado. Não adianta chorar mesmo, então eu não tenho nada com isso. Tinha um amigo meu na Brasil Telecom, gostava muito dele. Um dia o carro dele apagou num lugar longe da onde eu estava. Ele me liga: Marcelo, você está onde? Eu falei: estou aqui na Brasil Telecom, na Oi. Tem como você vir aqui? Eu falei: por quê? Eu estou numa urgência aqui. Eu: que urgência? Meu carro apagou, eu não consigo aqui. O carro está parado aqui no meio da rua. Eu falei: você está onde? Ele falou o lugar. Eu falei: sério? Para quem conhece lá em Goiânia, ele estava no Buriti Shopping, eu estava na Vila Redenção. Aí eu falei: lá em Goiânia. Eu falei: vira a cabeça para a esquerda. Ele no telefone: virei. Vira para a direita. Aí ele virou. Virou? Virei. Tem gente aí? Ele falou: tem. Chama as pessoas que você viu. Qual que é o sentido de eu parar isso aqui e andar uns 7, 8 quilômetros para chegar aí onde você está? Mas você é meu amigo. Não, então acabei de te ajudar. É igual com os meus filhos: papai, me ajuda. Aí eu falo: você vai dar um passo primeiro, e depois você vai usar a sua mão, e depois você vai usar a força que está na sua cabeça. O senhor não vai me ajudar? Mas não tem ajuda melhor que essa não. Instrução, já dei, pode fazer. Eu quero que o senhor faça. Não vou fazer. Escuta o que eu acabei de falar. Vocês não têm agenda própria, vocês vivem na agenda dos outros. Depois que eu descobri que eu tenho um negócio chamado agenda, e a agenda é minha. Ninguém entra na minha agenda, eu não entro na agenda de ninguém. Não quero saber disso. Esse papo de vamos tomar um café de 30 minutos. Pra quê? Porque eu quero te mostrar um filtro com água magnetizada. E você precisa disso. Eu falei que eu preciso? Não. Então faz o seguinte: manda o PDF. Se você souber só essas táticas, você vai ser salvo. Não, eu tenho que te mostrar um negócio que vai revolucionar o mundo. Manda por e-mail então, porque o mundo vai ser mais complicado, né? Então manda no e-mail. Eu estou no meio da rua, no Ironman, correndo: cara, eu tenho uma oportunidade de negócio para você. Manda no Instagram. Como é que você vai achar? Eu ia acabar de contar agora, ia atrapalhar meu direct lá. Aí eu conto para a pessoa: faz tal símbolo. Aí ele faz o símbolo, depois eu acho. Deixa eu te falar uma coisa: não pare a sua vida para entrar na agenda dos outros. Tá vendo? Marcelo ficou famoso, ficou bobo. Se eu for fazer e dar atenção para todo mundo que pede atenção, o que vai sobrar de mim? A gente tá nesse prédio aqui, que um dia no prédio ali no Green Valley, o estacionamento era aberto. Um cara decidiu no coração dele, Thales, que ele ia passar um dia comigo. 2020. Ele pegou um Uno, 700 quilômetros, parou lá no estacionamento,
Subiu lá no prédio. Tudo bem, cadê o Marçal? Tá ali na sala dele. Tudo bem, Marçal? Eu pilotei, eu vim 700 quilômetros da minha casa e tal, e eu quero passar o dia com você. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho um monte de compromisso, cara. Não, mas você não vai fazer isso comigo, não. Aí eu falei, fazer o quê? O que eu tô fazendo? Não, você não vai fazer isso comigo, não. Foi 700 quilômetros. Aí o Marquinhos foi até ignorante com ele. E eu falava, espera bem ali na recepção. Ô Marcos, o que eu faço com um cara desse, mano? E o Marcos foi lá e falou assim, o que você tá falando, mano? Ele falou assim, eu criei expectativa. Aí o Marcos falou assim, então a partir de hoje você vai criar gado, porque gado dá retorno, expectativa não dá. E ele foi embora muito puto, porque ele pôs na cabeça que ele ia passar um dia comigo. Nesse dia eu falei, não dá mais para ficar aqui, porque tinha muita gente fazendo esse tipo de coisa comigo. Aí eu quis um lugar onde eu consigo estacionar e ninguém me atrapalha. Tá vendo? Tanto que é a vida de quem é famoso, é desse jeito. Se você, com a fama, se você não priorizar a sua vida, você vai perder ela. Tem gente que fala, quando eu for famoso eu vou tirar foto com todo mundo. Só porque você é carente falando isso. Você não tem vida, não. Você tem que ter sua vida. E eu vou falar uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Pergunta para uma criança de 10 anos se ela quer virar adulta. Quer. Então os novos querem ficar mais velhos. Pergunta pro velho se ele não quer ficar novo. Pergunta pro desconhecido se ele não quer ficar famoso. Agora pergunta pro famoso se ele não quer privacidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Pergunta pro cara muito rico se ele não quer os amigos de verdade, que chega nele sem nenhuma conexão com o negócio de dinheiro. Pergunta. Engraçado que todo mundo quer estar do outro lado. E quando está do outro lado, quer o outro lado. Faz o seguinte, cuida só da sua agenda, cuida da sua vida. Você tem 1.051.000 horas de vida. 1.051.200 horas. Cuida dela. Vai diminuir essa barriga, vai diminuir essa gordura, vai diminuir essa inflamação do seu corpo, vai diminuir essas coisinhas, senão você vai destruir com o tempo que você tem, que é pouco. Agora, imagina um tempo sendo gasto com gente prolixa. Não, eu tenho que te contar uma história. Não adianta. Tem mentorado meu de 300 mil reais que eu não deixo ele falar. Você fala, Marçal faz isso, é com pobre e com rico. Ou você aprende que o tempo é valioso a ponto de você não estragar o tempo dos outros. Tem que pagar 300 mil e fala, eu queria contar uma história. Não vai contar a história. Aí fica todo mundo olhando, nossa, ele está fazendo isso com a pessoa que pagou 300 mil para ele. É para pagar 2 milhões. Faça ou não faça, Patrícia? Faça ou não faça, Thales? A pessoa fala, não, eu tenho que contar a história. Pois é, a mentoria aqui, a gente não fala de história, só pergunta, tá bom? Eu gosto tanto de história que nas minhas mentorias as pessoas têm que usar o chat para fazer pergunta. Eu respondo todas, não respondo? Mas se eu deixar a vaidade, porque eu queria perguntar, só isso tudo que você já falou, já dá para fazer a pergunta. Eu queria perguntar, não, já pergunta. Quando você for alguém que faz gestão do tempo igual eu, você vai pirar, tanto que a vida é boa. Que as pessoas falam, você podia olhar meu WhatsApp. Tá bom, na hora que tiver tempo eu olho. Sabe qual tempo? Na hora que eu não estiver fazendo nada. Que dia que eu não estou fazendo nada? Nunca. Vai mandando. Aí eu vou e pergunto pro outro, por que você não me mandou mensagem? Ah, eu não queria te atrapalhar. Mas quem falou que me atrapalha? O WhatsApp é uma, escreve aí, o WhatsApp é uma secretária gratuita. Pode mandar tudo para você lá, você vê o dia que você quiser. Eu tenho um combinado com o Matheus, que é vice-presidente do grupo. Fiz esse combinado de semana. Falei, você vai mandar mensagem para mim tal hora para eu aprovar. Se eu levar 1 hora para aprovar, vai na sua responsabilidade. Eu não vou cobrar de você. Aí manda o documento na hora. Se eu não ver, está aprovado. É problema meu. Eu não vou enrolar ele, eu tenho obrigação. E se eu não der conta de fazer, o problema de quem? Meu. Aí eu falo, aí você faz na sua responsabilidade. Fechou? Fechou. Eu não crio cotovelo. Você imagina cair num tanto de coisa do meu colo e eu tendo que soltar esse trem pro povo. Nem a pau. Se em tal hora eu não fizer, pode seguir. As pessoas vão fazer as capas dos meus livros. Elas mandam para mim. Eu olho a capa e falo, nossa, mas ficou feio. E eu não reajo. Eles fazem desse jeito mesmo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ajudar na aprovação, mas eu não posso reprovar se eu não estiver tendo energia suficiente para cuidar daquilo. Então, eu quero saber. Porque se eu ver um trem muito catastrófico, eu vou mandar parar. Mas eu olho feio, eu falo, aí acaba. Quer ver? Eu pegar deixa isso para lá. Eu ia pegar um livro ali que ficou feio pra caramba, aí depois vai vender mais, porque todo mundo gosta de feio. Sei lá o que é isso. Tem a emergência, temos que atuar imediato. Urgência, não devemos fazer isso. Urgência dos outros, o povo é doente com isso. As pessoas criaram urgência nas coisas. Por exemplo, a pessoa que tem urgência financeira, eu tenho urgência aqui. É mesmo?
Você estudou alguma coisa de finanças? Não. Você parou para fazer uma limpeza ou higienização nessa cabeça, na sua casa, tal, recapitalizar esses recursos que você tem, você pôs para vender? Não, nada é não. Aí o cara, na urgência dele, quer meu dinheiro limpo. Vocês estão entendendo ou não? Isso você cai porque você acha que sim. Não, eu tenho que... Não, ele é meu amigo. Ele está precisando, é uma urgência. Urgência, nunca mais esqueça, é quando o que era importante não foi importante na hora certa. Aí vai virar um problema. E a pessoa, como não se resolve emocionalmente, ela olha para quem está um pouco mais bem resolvido que ela e fala: você vai pagar essa conta. Como você não deu importância, aí você fala: vou pegar alguém ali que é meu amigo e eu vou usar meu lado emocional com a pessoa para ela pagar minha conta. Você está doido? Marcelo, importante, anota aí, importante, qualquer tarefa importante leva a pessoa para o progresso. Qualquer tarefa importante leva a pessoa para onde? Então tá bom. Agora anota uma outra tarefa que é mais chata, que se vocês entenderem o código agora, é mais fácil de prosperar. Qualquer tarefa importante, atividade importante, projeto e rotina importante está te levando para o progresso. Por exemplo, treinar todo dia é importante, sim ou não? Porque está te levando para onde? Para o progresso. Você vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente, libera endorfina. Se não adiantar nada na sua musculatura, não mudar nada de beleza, óbvio que é bom treinar. Treinar aumenta a sua resistência, aumenta a sua imunidade, aumenta a sua energia, aumenta a endorfina, te dá mais tesão para viver. Faz sua musculatura ficar mais forte, faz você ficar mais bonito. Ai, Marcelo, me acha tão feio. Não é feio, come açúcar, não dorme, não bebe água, não treina. É por isso que você acha que você é feio. Isso é imagem e semelhança do Criador, ele não falhou em nenhum. Marcelo, mas eu me acho feio. Aí tem que ir pro MEDP, aí tem que gastar mais um pouquinho. Rumor ainda acha feio, mas uns 15 mil de ácido no rosto resolve tudo. Vai resolver, não tem como não. Tem como resolver tudo. Prospere e resolva. Presta atenção. Se você olhar para aquilo que é importante, você vai dedicar energia porque está dando progresso. Ler um livro vai te dar progresso, sim ou não? Então tem esse tempo. Não leu nada, não estudou nada, vai ter que pagar o preço da ignorância. Vai ter que ir em quem tenha resultado na hora. Vai ficar mais caro, sempre vai ficar mais caro. A urgência, você vai anotar que tem um problema, ela sempre vai custar mais caro, porque você abandonou a fase quando era importante. Agora tem uma quantidade de horas que a maioria dos seres humanos na Terra usam de forma errada. São os tempos, as atividades de manutenção. Vou te dar um exemplo. A atividade de manutenção, eu tenho um problema muito sério. Eu fico só caçando um jeito de otimizar minha vida. Otimizar minha vida com tudo que você imagina. Vou te dar um exemplo. Aonde dá para colocar comando de voz para eu não ter que apertar com a mão, eu faço. Ai, você não quer fazer movimento? Não, eu não quero pensar em fazer aquilo. Por exemplo, no closet. Quantas vezes você entra no closet ou no seu banheiro, sei lá onde, você liga e depois a luz fica ligada, gastando energia e queimando a roupa, sabe disso, né? Como a gente fabrica roupa, se a roupa ficar dobrada numa luz constante, aonde ela fica com dobra, ela fica queimada, amarelada. Vocês concordam comigo? Sabe disso, não sabe? Então eu estou gastando energia, eu estou queimando roupa no closet. Aí o que eu faço? Vou colocar um sensor. O sensor é muito simples. Entra, funciona, sai e desliga. Pronto. Eu estou no meu quarto. Aí a Carol: tem como você buscar água para mim? Que hora que ela pede isso? Só quando eu deito. Nunca é tipo, eu estou aqui, ó, senhora, quer que eu busque alguma coisa? Não, não quero não. Aí eu deito, pega água para mim. É um negócio automatizado. Aí eu falo: ó, pô, vai ter que colocar um frigobar aqui no quarto. Ah, Carol, isso é um exagero. Tem 1, 2, 3, 4, 5 cozinhas tem na minha casa hoje. É claro que é copinha, né? Tem 2 grandes e 3 pequenas. Aí a Carol: não, é só sair daqui e virar ali. Eu falei: não vou, Carol. A gente está reformando uma casa nova. Dava 27 passos do meu lado da cama para chegar no banheiro. Vamos contar para você entender o que eu ia passar? Aí a Carol fica doida: o que você está medindo? Eu falei: eu vou quebrar essas paredes tudo. Eu não vou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina, eu já mijei nas calças. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É porque a nossa suíte tem 250 metros quadrados agora.
Legal, né? Quando você prospera, sabe o que é gestão do tempo, vai chegar um dia que você vai contar 27 passos para ir. Eu fui num hotel, aquele hotel me encantou tanto que eu comi um corredor da casa, peguei outro quarto, juntei tudo nessa reforma e fiz uma suíte de 250 metros com a Carol. Aí, para não ter stand de passo, eu quebrei as paredes e atravessei até chegar no banheiro, porque é um monte de cômodo. Aí eu peguei e falei, eu quero atravessar aqui. A Carol, você é muito maluco. Eu não, Carol, pensa eu passando 3 anos dentro de uma casa, contando 27 passos toda noite, conta isso 365 vezes, agora multiplica por 4. Eu não vou acertar esse banheiro, mano, vai estar tudo escuro, a gente gosta de dormir no escuraço. Não faz sentido, mano, eu preciso ficar aqui reto, minha cabeça tem que... Eu fico calculando essas coisas. Vim da minha casa para esse prédio, pelo caminho mais curto, pega um sinaleiro. Eu não vou pelo caminho mais curto. Eu vou para o caminho onde tem mais árvore, onde eu não piso no freio, é mais longe, só que incrivelmente chega mais rápido. E eu curto a paisagem. Por que eu faço essas coisas? Só de eu frear no sinaleiro eu falo, o que eu estou fazendo aqui, hein, mano? Por que pararam a minha vida? É um trem na minha cabeça, a gestão do tempo é absurda. Eu comprei um prédio novo, esse aqui é um centro de convenções agora. Aí a gente fica lá de cima do prédio, eu fico olhando para um condomínio. Eu estou reformando uma outra casa onde eu moro. Aí eu olho lá de cima e falo, eu quero construir uma casa aqui, se possível eu vou fazer um túnel por baixo e sair dentro do prédio. Minha cabeça fica caçando como fazer mais rápido. Eu pego empresas e fico olhando assim, por que esse trem está demorando para dar resultado? Gestão do tempo, fala assim, remissão do tempo. Sabe, é uma coisa que eu vou falar para você, você vai me chamar de fresco agora, e sou mesmo, porque eu entendi como é que funciona a vida. Olha quem era esse cara aqui, o cara que ajudava a limpar a casa, Antônio, cozinhar, você não está entendendo não, cozinhava doidado, trocar a fralda de menino, lavava o banheiro. Eu não estou falando quando eu morava com minha mãe não, depois que eu casei com o menino, eu e a Carol tocando o terror junto, fazia todas as atividades em casa. Aí um dia eu estava num amigo, aí um amigo falou, eu não quero mais ser babá de criança não. Eu falei, fala mais sobre isso, o que é isso? A Carol, para de ouvir ele é o que? Eu falei, não, deixa eu ouvir aqui, não é, esse negócio é importante. Aí ele falou, eu quero ser pai, eu não quero ser obrigado a dar banho, eu quero dar banho a hora que eu quiser. Aquilo foi um manifesto da libertação para mim. Aí a Carol falou, isso está errado, papo, você é um pai exemplar, você faz tudo. Eu falei assim, mas sabe o que acontece, Carol? Eu amo fazer tudo, só que eu não tenho tempo para prosperar. Eu estou limpando banheiro, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo tudo. E eu não estou falando que eu não tenho prazer, mas só tem uma coisa, a gente não vai prosperar de jeito. A Carol, ela olhou com um olhar de tipo, eu perdi meu marido, perdi aquele camponês. A Carol, ela olhava para mim, eu me sentia um camponês, feliz, estava feliz. E era puxando aqui na enxada, era tirando leite de vaca, era fazendo queijo, era trabalhando o dia inteiro, menos para prosperar. Que atividade que é essa? A atividade de manutenção da vida. Se você ficar envolvido com esses negócios o tempo inteiro, você não vai. A salva de palmas é assim, não tem como prosperar com a atividade de manutenção. Vários de vocês têm 80% da atividade cerebral focada só nisso. 3 horas dentro do carro, aí volta, e não sei o que. Qualquer pessoa que está em volta de mim, eu falo, muda nessa casa. Você já gastou seu tempo todinho, sua vida inteira, só nisso. Só o deslocamento aqui em São Paulo tem que gastar 4 horas por dia. Meu filho, a atividade mais louca da sua vida. Marçal, você que não sabe as minhas dificuldades. Muda de cidade então. Ou muda para perto do trabalho, ou muda o trabalho para perto, ou muda para outro lugar onde você consegue exercer essa mesma coisa. Sabe por quê? Fala com a boquinha assim, tempo é vida. O que significa tempo ser vida? Significa que você não está sabendo lidar com a sua. Agora vamos lá. Fulano falou mal de você. Eu vou parar agora e você... Rapaz, o tempo não é vida, como é que eu vou dar atenção para esse tipo de coisa? Jornal falou de você, tem gente que morre. Eu olho e falo, continuo tocando na vida. Por quê? Porque tempo é o quê? Vida. Vou contar para vocês o que eu já fiz, e você pode me chamar de fresco. É claro que não é a realidade de quase ninguém, porque até você pegar essa aula aqui é um doutorado. Até você aceitar o que eu estou falando, é um doutorado na vida. Eu gastava de 2 a 3 horas para ir no supermercado toda semana. Eu ficava todos os dias xingando alguém na minha mente, olhando o preço da gasolina. Ia no posto uma vez por semana.
Eu fazia todas as atividades dentro de casa, tudo você pensar, e fazia com orgulho, eu era um camponês feliz. Quando eu descobri isso aqui que eu estou contando para vocês, eu falei, a minha atenção vai ser para prosperar, eu vou virar uma máquina. O que eu fiz? Eu coloco pessoas para fazer essas atividades. Eu não mexo com isso. Eu não sei o preço da gasolina, eu não vou no posto, eu não vou em padaria, eu não vou em lugar nenhum. Se você me vê na padaria um dia é porque eu quis ir lá com algum amigo, só se for. Eu não vou em nenhum lugar que gasta atividade de manutenção. Não faço nada disso. Só que eu tive que tomar uma decisão e foi duro quando eu tomei, porque parecia que eu tipo meio que virei um vagabundo. Hoje, é claro, né? Se você entender o meu recado, um dia isso vai acontecer. Eu tenho um mordomo para tirar o carro, porque gasta tempo escolher chave de carro e qual carro, aí tem que tirar um carro e puxar outro carro. Ele pergunta no WhatsApp para mim, já cedinho, qual carro que você quer que põe na rampa? Aí eu, tá o carro. Põe esse carro para Carol, põe esse carro para mim, ele já tira os carros, deixa o carro arrumadinho. Eu sou tão enjoadinho que eu escrevo, Marcelo, você é perfeccionista? Zero! Eu sou perfeccionista? Sou, Gonçalo, você vive comigo o dia inteiro. Eu sou perfeccionista? Desenrolado, sim ou não? Mas tem um checklist todinho. Se errar, eu meto o bambu. O checklist é assim, ó. Tem que abrir o carro, tem que ter um chiclete, tem que ter um pano, tem que ter dinheiro vivo. Se vocês quiserem roubar meu dinheiro no carro, tem dinheiro lá. É porque, deixa pra lá. É porque para destravar eu aprendi a colocar dinheiro em todos os lugares. E é besteira isso aí, né? Não é. Disponibilidade de recursos. Mas por que dinheiro? Às vezes falhou um cartão, acontece qualquer coisa, eu preciso dar um dinheiro, uma doação ali para alguém está precisando. Tem sempre dinheiro aqui, ó, toma. Tem a lista, tem meus carregadores, tudo no carro. Rapaz, se eu entrar no carro, tiver sujo, tiver faltando item, eu já paro, a casa cai. Por quê? Porque eu pago um cara só para pensar isso. Ele tem que fazer exatamente aquilo para eu nem lembrar daquilo. Mas sabe que frescura que é essa? Os ministros do Supremo Tribunal Federal não apertam nem o botão do elevador. Os presidentes de todas as nações não encostam em maçaneta de porta. O presidente, ele não fala nem a comida que ele quer comer, nem a roupa que ele vai vestir. Sempre tem alguém pensando tudo para ele gastar a glicose cerebral dele, só tomando decisão. Eu vou explicar para vocês o tanto que é importante a gestão do tempo. Talvez vocês não estão entendendo nada. Vocês estão gastando o tempo de vocês com um monte de atividade que não leva a lugar nenhum. 2016 foi a última vez que eu li notícia. 2015 foi a última vez que eu li o quê? Que eu assisti televisão. Agora eu não posso falar mais de televisão. Vocês entenderam o que eu acabei de falar ou não? Se eu passar na rodovia e tiver outdoor, eu não olho, eu não ouço rádio, eu não mexo com nada disso. E tomo o maior cuidado do mundo com o celular. O celular para mim é um meio de estudar e ver o que os outros estão fazendo. Eu não quero ficar nessa loucura do que o mundo está fazendo. Eu quero pegar o que os players fazem diferente de mim, é diferente. Presta atenção. Cuidado com as atividades de manutenção. Essas atividades são as mais perigosas, afundam a vida da pessoa inteira. Aí você vai para frente da TV. Lá em casa é o seguinte: as crianças vê TV, vê 20 minutos. 20 minutos eu já começo. Bora pro mundo real agora. Chegou aquele óculos lá do Facebook lá em casa, eles colocaram, eu não queria tirar mais. Eu peguei, foi uma criança lá em casa, eu falei: você gostou? Gostou. Então fica para você. Leva para sua casa lá, sua família que resolve isso aqui. Aqui em casa ninguém vai mexer com isso. Deixa eu te falar. Eu amo o mundo real, treino os meus filhos nisso. E se você quiser ser alguém forte e próspero, você vai ter que trocar todas essas atividades e pagar alguém para fazer. Tá vendo? Mas você vai pagar uma pessoa. Então é por isso que eu estou empregando um monte de gente. Tipo, milhares de pessoas. E você tem que pegar o boi, porque a tecnologia, a robótica vai fazer todo mundo ficar sem emprego. Brasileiros passam em média 56% do dia em frente a telas de smartphone e computadores. Quem é que ganha dinheiro no WhatsApp? Levanta a mão. Dica violenta de gestão do tempo: paga uma pessoa para responder o WhatsApp. Aí você fala assim: mas eu não consigo pagar. Então você não ganha dinheiro com o WhatsApp. Se você não der conta de pagar um salário mínimo para alguém responder para você. Então quer dizer que é outra pessoa que responde? Claro. Eu devo ter 6 números do WhatsApp. E tem gente até hoje que deve estar assistindo a live. Estou aqui assistindo, hein? Alguém acabou de responder, aí ela está entendendo. Alguém está respondendo aqui. Não sou eu. Por quê, Marcelo? Você imagina como é que eu ia viver mexendo com isso? Você precisa ter seus esquemas, senão você vai gastar a sua vida com nada. Eu tenho grupos no WhatsApp escrito assim: LDE. Vocês sabem o que significa? Ladrões de energia. As pessoas falam comigo, eu vou e coloco elas no grupo chamado LDE, ladrões de energia, e nunca olho nada que elas falam.
Tudo certinho, cada um no lugar. A pessoa encheu o saco, é LDI, porque está roubando energia. Se você pegar meu WhatsApp, você não vai acreditar, porque tem muita gente famosa lá. A pessoa fica só me bilhetando. Fala assim: a minha vida é só uma, é boa e estou prosperando pouco. Por quê? Excesso de energia com coisa inútil. Atividade rotineira, atividade de manutenção, atividade emocional falida. Por exemplo, ficar preocupado com o que os outros falam é atividade emocional falida. Por quê? Porque você está empreendendo em uma energia que não vai te dar nada, mas que vai levar à falência de todas as suas ilhas neurais. Não faz sentido nenhum. Mas somente a gente não tinha que gastar tempo assim para fazer o que a gente quer. Se eu fizesse tudo que eu estava a fim de fazer quando eu tinha 10 anos, eu ia ter 10 anos até hoje. Adultos fazem o que não querem, crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Então você tem que amadurecer. Parei de assistir filme também. Mas sua vida é paia demais. É paia. Eu gravo meu próprio filme. Inclusive está nas plataformas. Chama O Pior Ano da Sua Vida, se você olhar. Só não tem no Netflix porque eu não fiz um trem que tinha que fazer lá. Mas nas outras plataformas tem meu filme. Foi pro cinema meu filme. Ah, mas não foi sucesso de bilheteria. Nem eu estava afim de mexer com isso. Eu só lancei no final do ano, banquei esse negócio e gravei um filme. O Pior Ano da Sua Vida. Tem um filme. Você olha nos meus stories, tem um filme acontecendo o tempo inteiro. Você olha nas minhas plataformas, tem um filme. Então parei de ver filme dos outros por causa disso. Qual a sugestão que eu te dou? Pare de ver filmes. Se não for para ter progresso, não envolva com atividade. Eu entro no avião, a primeira coisa que eu caço é documentário, porque eu vou assistir algo que vou crescer. Ah, mas é chato demais, eu adoro ver o romance. Eu não sei porque você gosta de ver romance, porque você não vive o romance. É por causa disso. Quando você tem um problema com isso, é terrível. Aí você tem que ver aquilo. Ah, eu gosto de filme de ação. É porque a sua vida não é uma aventura, mano. E afinal de contas, a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Por que você vive travado? Por que você vive gastando energia com nada? Posso asseverar para vocês usando a minha própria vida. Você não sabe usar esse negócio aí que Deus te deu. Não sabe. Come mal, dorme mal, alimenta mal, não treina, não prospera, não dá atenção para as coisas do alto, não quer ser espiritual, não entendeu até hoje o poder da alma, não usa as conexões como deveria, não entendeu o que é empreendedorismo até hoje, não sabe o que é investimento, sabe o que é nada. Na moralzinha mesmo, vem fazer o que aqui? O que você está fazendo aqui, mano? Você só tem essa vida, faz essa vida valer a pena. Para de ser essa pessoa. É muito ruim mexer com política, tem que tomar cuidado com as palavras. Deixa de ser um idiota. Você vai morrer de qualquer jeito, você sabe disso. Pelo menos morra curtindo a vida doidada. Se você pegar todas as horas que você reclamou, você já reclamou mais que muita gente já viveu na terra. Pega as horas que você desanimou. Pega as horas que você está indo na contramão daquilo que Deus chamou. Pega a quantidade de horas que você ficou com o braço cruzado. Pega as suas horas de procrastinação. Pega as suas horas de preguiça. Vai pegando essas horas e somando. 90% da sua vida está aí. Mas sabe como é que faz para explodir? Ame o tempo. Todo rico que eu conheço só quer uma coisa. Ele não quer mais dinheiro, ele quer tempo. É engraçado demais. Damos o tempo para ter o dinheiro e damos o dinheiro para ter mais tempo. Hoje 10 horas da manhã eu estava jogando poker. Comecei 6 horas da manhã. E todos os meus sócios estavam sentados lá na minha garagem, estavam olhando para mim. Eu não deixo ninguém postar esse trem. Começa a querer postar, eu falo, ó, vamos curtir nossa vida aqui. Esquece o celular. Eu chamei vocês aqui, foi para a gente curtir. Para de mostrar isso para os outros. Tem como a gente viver só entre nós um pouco? Aí jogando, toda hora um emocionava. Como é que eu estou jogando uma hora dessa? Vocês querem saber por que eu marquei para jogar esse horário? Porque quando a gente joga de noite, vai até 4 horas da manhã. E eu determinei na minha vida, nada vai fazer eu ficar sem dormir. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu não quero fazer, eu não admito. Aí eu pego uma agenda, travo a agenda lá na minha agenda. Então você pesquisar na minha agenda, tá assim, ó, secreto. Porque eu não quero filmmaker, eu não quero ninguém usando o celular, eu quero a gente curtindo.
E aí eu te falo, você está trabalhando demais. E a novidade é, está prosperando pouco. Por quê? A atividade repetitiva que não tem progresso vai fazer você empobrecer. Porque se o tempo está evoluindo e você não está junto, você está empobrecendo, mesmo achando que tem dinheiro. Final das contas troque sua vida pelo dinheiro. Depois que arrumou o dinheiro, troque o dinheiro pela vida. Faz o seguinte, viva agora mesmo sem dinheiro. Desfrute. O maior código de gestão do tempo é não fale um único dia sem desfrutar. Eu não dou conta, eu tenho que divertir o tempo inteiro. Tempo inteiro. Mas também aí você leva a vida a sério? Levo, divertindo. Tem como levar a sério. A pessoa te dá um cano. Se você não rir, você vai fazer o quê? Você vai chorar. Eu consigo divertir levando um cano também. Eu falo, mas é burro mesmo. Você sabia que o cara ia fazer isso, mano? E tchau. Fazer o quê? Aí você fica mal 1 dia, 2 dias. Isso não é gestão do tempo, filho. Isso é gestão da morte. Você está gerindo sua morte. Fala assim comigo. Tempo nunca foi dinheiro. Dinheiro é a fase do trabalhador. Se ele der conta de libertar dela, o jogo todinho muda. A gente não vende 180, 220 horas por mês para o empregador, sim ou não? Já vende 13 anos, tá? Não sei explicar como que demorou tanto para sair disso. Mas depois que você liberta disso, o grande jogo é usar o dinheiro para melhorar a sua vida e a vida dos outros. Fazer gestão do tempo não existe. A gestão é no. Vocês pegaram a diferença do do e no? Então vamos lá. Se eu aprendi o que é emergência, o que é urgência, o que é importante, o que é necessário, o que é atividade de manutenção, essas atividades são terríveis. Eu vou te ensinar 3 coisas agora que você vai agradecer por ter aprendido. A coisa que a gente mais tem que fazer bem feito chama rotina. A segunda eu vou para atividade, mas são tarefas, do jeito que você conhece, atividades. Isso aqui, se você quiser crescer na vida, se envolve sempre nisso aqui, ó. Olha aqui, projeto. Rotina, atividade, projeto. Rotina, escovar os dentes, arrumar a cama. Por exemplo, meus filhos têm uma rotina de tirar os pratos da mesa. Mas sabe por quê? Porque eu li num estudo científico que crianças que amadurecem ajudando nos deveres de casa são pessoas mais felizes na idade adulta. Não poupe o seu filho de nenhuma atividade. Faça ele lavar o banheiro igual minha mãe fez eu lavar. Eu também pegava os pratos. Tudo que eu fiz, depois que eu fui crescendo, eu arrumei alguém para fazer para mim. Mas eu sei fazer tudo, absolutamente tudo. Difícil eu ter algum amigo que fala assim, você não dá conta de fazer isso aqui. Eu fico até rindo, porque eu tirei a vida, foi para aprender um monte de coisa. Então é difícil você achar um negócio que eu não faço. Não estou falando que eu sou o melhor, mas que eu sei fazer muita coisa. Eu tenho cara de costureiro? Sei costurar, ué. Tem cara de cara que dança street dance? Quer dançar aqui comigo? Já fiz street dance, já fiz kung fu, já fiz cada coisa que você nem imagina. Sabe para quê? Só para aprender. Rotina é aquilo que você faz. Eu chamo a minha de circuito. Eu sou obrigado por mim mesmo a praticar essas coisas do circuito. Até meio-dia eu faço 15 coisas. Coisas do tipo, ficar descalço, andar na grama. Ando lá na grama de casa descalço. Para quê? Para descarregar energia. Mentalizo, leio a Bíblia, oro, pego sauna todo dia. Esses dias eu não estou fazendo, mas eu acho que é difícil o dia que eu falho, o ano inteiro. Eu faço massagem todo dia, eu faço sauna todo dia. Essas coisas são um circuito para mim. Eu tenho que fazer antes de começar. Eu treino todo dia, eu tomo café da manhã em casa com a família todo dia. Eu almoço com eles todo dia. Agora a escola dos meninos é tempo integral. A gente não vai almoçar mais, então a gente vai tomar o café e vai jantar. O que acontece? Eu não abro mão de fazer certas atividades. Não abro mão. E eu vou lá, faço, mesmo que eu não esteja afim, eu falo, tô nem aí. Eu faço exatamente isso. Acordo,
mentalizo, o dia já é diferente. Aí vou lá, puxo ferro, o negócio já muda. Aí tudo que eu vou fazendo vai contribuindo, vai me dando progresso mental, físico, espiritual. Ler Bíblia, orar, confessar a palavra, é espiritual. Mentalização espiritual e mental. Aí eu bebo água, como as coisas que tem que comer certinho, tarará, tarará, tarará. Minha marmita está aqui, Terminei o desafio do Cariani, eu continuo comendo a marmita pesado, certinho, com a quantidade certa de comida. E aí, vai parar quando? Tô nem aí, tô de boa. Esse treino muda a minha vida. Comida para mim é munição para guerra. Comida não é tesão de vida mais. Antes era o terror, queria morrer por causa de comida. Comida para mim é para eu chegar até lá em casa. Aí eu durmo e na hora que eu acordo eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que ter a comida como munição, não como prazer. Marcelo, mas aí sua vida fica ruim. Eu tô te falando que a minha vida é um pouquinho melhor que a sua. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava estudando pra caramba e as pessoas falavam, você está perdendo a sua infância. Não tem como perder a infância. Os carros que seu filho tem de Hot Wheels eu tenho lá na garagem. A infância não acaba nunca. Só que eu decidi desde pequeno estudar pra caramba e usar esse negócio. O dia que eu descobri gestão do tempo na minha vida, eu mudei pra sempre. Eu não aceito ninguém roubar meu tempo. É dolorido, porque nem meu filho consegue engatar nem uma conversa fiada comigo. Eu já falo, pode ir direto no como. Por que vocês acham que eu criei o direto no como? Que a pessoa começa, eu tenho que te contar uma história. Mas eu não quero ouvir a história. Eu só quero abrir para perguntas. Conseguiu entender ou não? Às vezes eu estou com a pessoa, eu dou meu ouvido para ela 30 minutos, que a história dela está curando alguma coisa nela. Eu tirei meu tempo para isso. Por exemplo, quem estiver comigo no método IP tem uma coisa absurda. No método IP eu suporto qualquer coisa, porque eu tirei 2 dias para dar atenção para a pessoa. Fora isso, amigo, já chega no como, senão você não vai progredir perto de mim. Não aceito. Por quê? Porque o tempo é a única coisa que eu tenho. O resto é só história. Dinheiro é história, agora o tempo não. O tempo está comendo assim, refaça a sua rotina, anote isso aí. Para fazer a rotina tem que mudar seus hábitos. Mudando os hábitos, eu colocaria, não precisa ler demais, tá? A não ser que você tenha um problema com repertório gigante, é bom que você leia muito, porque às vezes você está bem cru. Se você já lê com regularidade, pode diminuir na leitura. O povo fica doido quando eu falo, mas é verdade. Quanto mais repertório que você tem, menos você vai precisar de ler livro. Quanto menos repertório, mais livro, mais história você tem que colocar para dentro. As atividades, você vai pegar aquela planilha que eu te ensinei, vai colocar, e as que você der conta de delegar. Felizes são as pessoas que têm um assistente, um analista, alguém que trabalha para você. Por quê? Porque você dá conta de delegar a maior parte das atividades que não faz sentido para essa pessoa. Ok? Todo mundo. Por exemplo, eu lembro do Tasso. Tasso, na hora que ele foi promovido a primeira vez, ele falou, eu vou resolver o problema do mundo. Eu falei, Tasso, deixa eu te falar. Faz um favor para mim. Arruma um assistente urgente. Por quê? Porque você quer resolver o mundo inteiro e não está funcionando. Aí ele arrumou um, aí ele foi entendendo esse rolê. Vê o tamanho da equipe do Tasso hoje. Preciso de um andar aqui inteiro para colocar o time do Tasso. Por quê? Porque o Tasso entendeu o jogo de delegar, o jogo de treinar, o jogo de enviar gente. Aí já era. Por que eu tenho um ecossistema gigantesco? Porque eu aprendi a delegar, criar, treinar, enviar gente. Você vai lá nos Estados Unidos, a plataforma de lá está operando igual essa aqui. Não desse tamanho, mas está muito maior que essa, né? Pelo lapso temporal. Há poucas semanas já tem prédio próprio nos Estados Unidos. E as coisas fluindo e conexões em 50 estados nos Estados Unidos. Tem mais doido que eu já vi. Eu me sinto pequeno perto da plataforma do NES dos Estados Unidos, de verdade. Por que eu sinto pequeno? Porque eu não estou medindo bilhões contra milhões de dólares. Eu estou medindo o meu começo com o começo dele. Meu começo levou 10 anos, dele levou 10 meses para chegar no mesmo lugar. O meu levou 10 anos. O dele foi 10 meses. Eu não avalio a carga final das pessoas, eu avalio o começo das pessoas, é diferente. Isso é uma forma de gestão do tempo. Não fica balanceando com gente que tem sucesso, não. Balanceia com tempo de saída, não com tempo de chegada. É diferente, tá? Então você colocar essas atividades aqui, ó. Se você pegar rotina, tarefa e projeto, que é atividade, eu vou te ensinar um negócio aqui que você não vai esquecer nunca mais. Você tem que ir no dentista. Você sabe me falar se é uma rotina, atividade ou projeto? Vocês acham, ó, vou fazer uma pergunta e você responde. Ir ao dentista é uma rotina, atividade ou projeto? Nunca responda sem fazer uma pergunta antes, porque se for para o dentista, é a rotina dele ir para o dentista.
Se for uma pessoa que trabalha no dentista, é uma rotina, ela vai para lá todo dia. Se for para você fazer só uma limpeza, não é rotina, é uma atividade. Se for para você fazer um aparelho, ou não sei o que envolve fazer exame, fazer radiografia, fazer não sei o que, é um projeto. Como é que diferencia a atividade do projeto? O projeto, ele é diferenciado pelo grau de complexidade. Baixa complexidade, geralmente uma pessoa, aqui ó. A rotina é só você, aqui é um ou mais, aqui é mais de 2. Por que mais que 2? Porque aqui ó, aqui é simples, aqui é médio e aqui é complexo. Vou explicar por que é complexo. Por exemplo, se eu tenho que ir fazer radiografia, fazer um exame, marcar não sei o que, ir lá comprar não sei aonde, juntar com mais gente que participe, esse negócio tem a alta complexidade, é um projeto. O que define o projeto é a data para acabar, aí ele está pronto. A atividade, maior parte é de uma pessoa ou mais, pode ser você e mais um, média complexidade. Rotina, só você, é simples de fazer, é só colocar no hábito e repetir todo dia. Aprendeu essas 3 coisas, você vai fazer essa planilha aí em casa. Você vai pegar sua rotina inteira, sugiro que tenha 15 linhas sua rotina. Exatamente as coisas que você precisa fazer. As atividades, essa atividade, eu lembro do meu pai fazendo isso, eu achava extraordinário. Eu lembro muito disso. Meu pai tinha aqueles cadernos ato. Na noite anterior ele chegava em casa, riscava tudo que ele fez. Aí ele pegava outra página do lado, escrevia o que ele ia fazer no outro dia. Ele seguia exatamente, ele andava com esse trem no carro. E ele chegava em casa, ele riscava. A alegria dele era riscar as coisas. Então você elabora as atividades. Essas atividades aqui são atividades, geralmente atividades novas, ou atividades que às vezes acontecem na segunda e na quinta, esporádica, né? E o projeto tem que ter 2 ou mais pessoas e alta complexidade, ou média complexidade já é projeto. Aprendeu isso aqui, aprendeu a diferença de urgência, emergência e os níveis de atividade, aprendeu a priorizar, aprendeu o que é Cronos, o que é Kairos, o que te falta no tempo? O que falta? Falta você governar. Como é que governa? Aprendendo. Então você tem que aprender, ter sabedoria. Você tem que gastar o pouco recurso que você tem comprando habilidade, comprando competência, comprando experiência, envolvendo em desafio. Todo desafio vai estar na lista de projeto. Presta atenção. Uma pessoa vai para Disney. Presta atenção e responde para mim agora para ver se você entendeu. A pessoa que vai para Disney, ela é uma rotina, é uma atividade ou é um projeto? Hã? Eu já te expliquei que você não tem que definir sem fazer uma pergunta, porque eu não falei qual pessoa. A pessoa que eu estou falando é a pessoa que trabalha na Disney. É uma rotina. Como a mesma história pode ser atividade. A pessoa mora em Orlando, tem o Annual Pass, e ela vai lá de vez em quando. Tem um povo doido que vai lá só para ver fogos. Aí você vai lá ver os fogos, é só uma atividade. E projeto? Passaporte, visto, hotel, comprada de entrada, não sei o que, arrumar mala, isso é um projeto, sim ou não? Então vamos lá, para ir para Disney, é todo dia? Rotina. É uma vez? Atividade para quem mora lá perto, porque é média, é simples o rolê. E o projeto, esse trem de sair daqui para chegar lá no Mickey, é um projeto. Pegaram ou não? Aí você vai alistar seus projetos que você quer fazer. Que projeto você quer fazer? Inglês, é rotina, é atividade ou é projeto? Tudo tem que fazer pergunta. Depende do nível de inglês. Às vezes já está na rotina, o negócio já está mais de ano, virou rotina. Não, mas eu tenho um projeto de inglês. Por que o projeto é diferente da rotina? Porque o projeto tem data para acabar. Rotina não. E interessante é que depois de implantado o projeto deixa de ser projeto e vira rotina. Sacou? Então vamos lá. Você vai listar 15 coisas no seu circuito diário para você fazer. Lembrando que é bom você colocar coisas que gerem novos hábitos. Atividades são coisas que você vai fazer dentro da semana. Projetos é coisas que você vai fazer de semanas para meses. Sacou ou não? Você vai listar isso aqui, ó. O que eu sugiro que você faça? Que você lide com o tempo. Nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Tem energia neles também. Você tem energia guardada em em processos mentais. E aí, eu não sei se você sabe,
Mas geralmente você vai ter ideias brilhantes quando você entra no chuveiro e vai ligar o chuveiro. Até agora nada de ideia. Quando você liga o chuveiro, antes de cair a gota, vem uma ideia. Aí você não consegue anotar ela. Aí passa. Você vai dormir, quando você quase está pegando no sono, o cérebro fala: deixa eu trocar uma ideia com você. Eu não sei explicar por que o cérebro faz isso. Só que eu sei que o cérebro, ele trabalha com meteoros. Ele fica com o radar ligado e ele captura as frequências o tempo inteiro. O que nós devemos fazer? Capturar a energia. Está aqui uma das maiores sabedorias de gestão do tempo. Capture a frequência do seu cérebro e anote tudo. Isso é higiene mental. Descarregar o cérebro. Eu vou para os Estados Unidos agora, semana. E é a coisa que eu mais amo no voo. Eu pago 30 pau para ir na executiva e mesmo assim eu fico acordado. Eu pego o computador e descarrego a minha vida lá nele. Assim, ó, é um momento que eu paro, que eu não faço isso o tempo inteiro. Eu paro e descarrego o meu cérebro inteiro. Tudo. Sai assim blocos de notas de horas de anotação. Aí depois eu paro e começa a disparar. WhatsApp, vai. E limpa minha cabeça. Eu pego as conversas do WhatsApp, dou aquela checada rapidão, arquivo tudo. Aí eu olho aquela tela zerada assim, ó. Nossa, aquilo higieniza a minha cabeça. Falar não para os outros, aquilo me traz uma paz. A pessoa fala: então, isso aqui, eu nunca estou com dúvida de nada. Para mim é não, já de praxe, default, padrão. Não é certeza que eu vou dar. O sim eu vou ver. Só que eu já vejo agora deixando o não. Por que isso? Porque se eu for fazer o que a pessoa quer, o que o outro quer, eu vou me lascar. Toda hora aparece um trem desse. Tem gente que fica bravo comigo: eu já li o contrato, já passou na mão de 10 advogados. Deixa que eu vou ler. Tem coisas que eu preciso de dedicar energia naquilo e não adianta. Pode falar o que quiser, eu vou dedicar minha energia tranquilamente. Sabe por quê? Porque um contrato mal feito pode arrebentar com a vida de uma pessoa. E tem gente que fala: não, já pode ir na confiança. Confie não. Deixa que eu vou ler. E eu tiro certos tempos para fazer isso. Então, eu vou finalizar essa aula magna sobre gestão do tempo. Vocês gostaram da aula ou não? Não tente ser organizado, tente ser higienizado. Você vai perceber que tem gente roubando o seu tempo, coisas que você comprou que está roubando você, e tudo que está em volta de você está te atrapalhando. O que você vai fazer? Higienizar. Infelizmente algumas pessoas vão ter que ir embora. Eu não queria. Então gaste seu tempo com elas. Elas não querem mudar, pô. Como saber que a pessoa tem que ir embora? Ela não quer mudar, ué. O que eu mais amo é estar perto de alguém que não quer mudar. Que eu já falo: pode ir embora você mesmo. Você não toma um tchau. Vai você. A pessoa não quer, eu falo: pode deixar que eu falo. Quem quer lançar um livro aqui? Levanta a mão. Você quer lançar um livro? Chuta quanto tempo que eu fiz o livro, o recorde, o mais rápido de todos. O mais demorado levou 1 ano. E o mais rápido? 6 horas. 2 horas. A pessoa fala: o livro não prestou. É um dos que mais vendem no país. Eu coloquei um monte de gente para fazer. Dá para multiplicar com gente. Coloquei um monte de gente ao mesmo tempo para revisar. Fui falando, transcrevendo, montando, diagramado, com arte, bum. Quem já assistiu La Casa Digital, sempre fiz isso também no La Casa Digital. Eu solto os top tudinho, o cara já tira a foto e já manda um monte de gente, já, inclusive lança e faz a pré-venda do livro antes de ficar pronto. Se você gostasse do tempo igual eu gosto, o problema é que você odeia o tempo. Porque você ouviu certas pessoas nojentas falarem assim: deixa que o tempo resolve. Isso é mentira, o tempo nunca resolveu nada. Quem tem que resolver é você. Quem não culpa o tempo, culpa Deus. Não, deixa que Deus vai fazer. Deus não tem nenhuma tarefa para fazer. Para você entender, tudo que Ele já fez está pronto. Só precisa de acionar. Se você tiver coragem e simplicidade do seu coração para repetir o que eu vou falar, fala assim: Deus não vai fazer, porque já está feito. Eu é que tenho que acessar. Então, como assim Deus vai fazer? Como assim o tempo vai resolver? Higieniza essa vida sua para você ver.
Começa a tirar as mentiras que você conta na sua cabeça, já vai higienizar quase tudo. Pega essas atividades nada a ver para você ver. Por que eu topo ter muitos colaboradores em casa? Cara, lá é o lugar mais poderoso da face da terra. Eu duvido que alguém leve a vida que eu levo, porque gente mais rica que eu não tem o entendimento que eu tenho. Que não é o dinheiro que vai trazer o entendimento, é a maturidade que vai fazer isso. Não tem como. Eu pus na minha cabeça um dia: o hotel mais poderoso da terra perde para mim e na nossa casa. Eu falei isso para Carol, eu cumpro isso lá em casa. Você não está entendendo. Tem uma equipe que fica fazendo manutenção na casa. Eu tenho 2 colaboradores que ficam só fazendo manutenção, que eu não quero um trem fora do lugar. E tem gente que olha para mim e fala: mas sabe, perfeccionista. Eu não sou não, mano. Eu toco o terror de todo jeito. Só que é o seguinte: o dia que eu entendi de gestão do tempo, eu faço uma gestão de tempo tão absurda na minha vida. A chave de dezenas de carros fica no cofre guardado e todo mundo tem que seguir o protocolo. Chave não some lá em casa. Se fosse na sua, tinha carro que estava desligado há anos lá. Eu coloquei um cofre estrategicamente da escada subindo e da porta, assim, ó, tem que passar lá e é obrigatório abrir, digitar a senha e guardar a chave. Aí, para não ficar baderna, eu fui lá, coloquei a marca de cada carro com adesivo, com a casinha da chave para cada casa, cada coisinha. Vocês querem ver? Quer ver? Dá meu celular aí. Vou mandar aí no painel de LED para vocês verem. Marcelo, por que você faz esse tipo de coisa? Para poupar meu tempo. Que loucura! As pessoas não entendem isso, cara. O mordomo mandou uma chave para mim aqui, que chegou um carro novo lá em casa. Aí ele falou: tá aqui, ó. Mostra só um pedaço. Quem que tá aí no painel de LED aí? Jonathan? Manda para você aí. Ele mandou a foto só da metade aqui, já vai dar para entender. O senhor Jonathan tem H, jovem? Tô achando não. Passa para ele lá. Mandou um oi, não estava salvo o seu número aqui não. Seu nome tem H, velho. Você acabou de falar que não tinha. Então, mas eu perguntei se tinha H, ué. Você vê, a mãe de uma pessoa que põe H no nome vai fazer a pessoa perder tempo várias vezes a vida inteira. Faz sentido ou não faz? Não, é fulano com 2 L. Ah não, mãezinha, para com isso. Deus me livre, mano. Tem que ficar explicando os treinos. Não põe L, 2 L na pessoa não. Põe aí só para o povo ver. Por que você faz isso, Marçal? Quem aqui me acha nojentinho? Na moral, levanta a mão. Acha não? Não, eu quero, é porque se você achar, eu preciso só te achar para te ajudar. Não acha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a vida de um jeito que vocês nem imaginam. E eu vivo a vida doidado, mano. E eu não gasto meu tempo com bobeira. Isso é só um pedacinho, ó. Tem 4 fileiras de chave. Acho que é 4 ou 3. Aí tá lá, ó. A chave da Hammer, da Porsche Carrera, da Ferrari, da Discovery, de Toyota, de Escalade. As chaves ficam nas suas posições. E aí a Carol, o que ela fazia? A Carol pegava a chave do carro, tacava numa bolsa, a bolsa sumia, maluco. Carol, vamos todo mundo fazer um treinamento. Nossa, é a resistência. Por que você quer as coisas desse jeito? Porque eu não vou procurar chave de carro nunca mais na minha vida. Aí você cria um protocolo, treina todo mundo, aquelas chaves tem que ficar naquele cofre. E acabou. Isso é gestão de qualidade e de tempo. Que a sua vida fica melhor. Fica ou não fica? Quantas vezes a pessoa perde uma chave no sofá e fica maluco? Aí depois ora, Deus, revela onde está a chave. Vai abrir para perguntas aí. Vai direto do como para você ver. Se você não fizer isso. Abre aí as perguntas, por favor. Rapaz, falei 2 horas, não é possível. O pessoal lá não filmou. Mostra pro povo lá para nós. Olha lá, meu nome é Mirela com 2 L. Tem que falar o nome e falar que é com 2 L. Imagina quantas 1000 horas de vida só explicando que tem 2 L. Minha irmã também, meu pai pôs L. 2 L. Priscila com 2 L. Ela ficou a vida inteira explicando isso aí.
As pessoas estão... deixa eu falar uma coisa para vocês. Se em 60 dias não tiver um corte drástico nas despesas do governo federal, nós vamos quebrar o Brasil, tá? Não, você também acha? Não. Eu jamais falaria isso se não fosse real. E aí hoje eu fiquei animado com o governo federal. O cara que está fazendo toda essa cagada que chama Haddad tirou férias e vai voltar em 21 de janeiro. Você entende o que esses caras fazem? Se vocês não prosperar e lidar com esse tempo aí, amigo, nós vamos perder esse país para os outros. Tem uma coisa que eu tenho que te falar. Como eu faço gestão do tempo, se esse negócio der errado, eu vou embora daqui. Porque vocês não estão entendendo o meu recado. Meu recado é mudar esse lugar. E se você não governar, não vai ter como.